Olá, pessoal. É com muita alegria, gratidão e devoção que estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo na nossa casa, Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes. Sejam bem-vindos ao nosso canal e que nossa fraternidade possa adentrar os vossos lares, trazendo muita luz, muita paz, muita harmonia, e que todos nós possamos vibrar na sintonia amorosa do Cristo. Esse é o convite do estudo de hoje, que possamos vibrar nessa sintonia, que é o convite dele para todos nós. Então hoje, ao estarmos nesse estudo, estamos aceitando esse convite, de buscar a companhia dele, de estar perto dele, de sentir a sua energia. Então, por isso é com muita gratidão e devoção que vamos dar início, ao estudo da casa na noite de hoje. Vamos começar falando do nosso trabalho de meditação, mentalização, visualização. Então, na casa nós sempre orientamos esse trabalho, que é um trabalho de aprimoramento dos nossos chakras, de aprimoramento das nossas forças, das nossas potências divinas. Então, para tanto, cada mês é utilizada uma cor, já que nessa casa nós trabalhamos com cromoterapia, além do trabalho com as meditações, Então, a cor do mês que nós estamos é o violeta, tá? Tem um exemplo do triângulo violeta. E a orientação é que nós façamos a visualização do triângulo violeta na altura do nosso chakra frontal, É fechar os olhos e tentar trazer essa visão de um triângulo dessa cor violeta, irradiando luz e derramando sobre nós essa luz, a partir desse chakra, que é o chakra frontal. Intuição, conhecimento de tudo o que acontece, Pelo menos uma parte do que acontece ao nosso redor, na Terra. No mês passado estávamos na cor azul, E agora estamos no violeta, no índico, no azul índico. E agora estamos no violeta. Qual é a diferença? Segundo a presidente da nossa casa, que é a Narci Castro de Souza, ela tem um livro que explica o poder das cores, a importância do trabalho de cada uma dessas cores. E ela fala que o violeta é a cor de frequência mais alta já registrada pela visão humana. Então, veja, estamos no topo da escala e devemos buscar essa visualização. É a cor da transmutação, que pode transformar, que pode transmutar, que pode trazer para nossas vidas muitas mudanças benéficas, que vão nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, além de estarmos fazendo essa visualização no chakra frontal, que é o discernimento, temos a ajuda dessa cor, que é o violeta, que vai trabalhar toda essa transmutação. Segundo a Narci, essa luz violeta, essa chama violeta, tem o poder de queimar registros kármicos. Tem o poder também de purificar e desativar miasmas que lhe tenham aderido. Formas de pensamento negativos, que estão lá presos no nosso corpo astral. Então, essa cor violeta, ela tem o poder de queimar, de purificar, de transmutar, às vezes, aquele pensamento que nos perturba, que não nos permite evoluir, que trava o nosso processo de caminhada. Então, a chama violeta tem esse papel. Uma outra questão importante da luz violeta, que vocês vão encontrar também na internet, pesquisando na internet a cor violeta, na maioria dos sites tem escrito assim: aumenta o magnetismo pessoal. E a Narci também registra essa característica. Mas é bem importante nos aprofundarmos nisso, porque todo mundo quer aumentar seu magnetismo, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, em qualquer lugar. Mas a questão é, por que ela aumenta o magnetismo pessoal? Porque ela é a cor do despertar da consciência divina.
Um ser que se conecta com a sua essência divina, o magnetismo dele é completamente diferente dos outros, né? Então é muito importante, porque muitas vezes as pessoas querem, né? Ah, eu quero ter esse magnetismo, eu quero dar certo, eu quero chamar a atenção das pessoas, vibrar de uma forma diferente, e ficam lá na cor. Mas só a cor sozinha, ela não vai trabalhar se você não ajudar. Então é necessário a nossa ajuda, a nossa consciência de buscar isso, porque nós somos seres divinos, nós somos centelhas de Deus. No decorrer da nossa caminhada na Terra, às vezes esquecemos, né? E o nosso brilho vai apagando. Então, o que vai fazer o nosso brilho voltar a reluzir, né? Como foi o convite do Mestre Jesus, porque ele falou, vós sois luzes, é reconectar essa consciência divina. Essa nossa partícula de Deus que somos nós e que esquecemos. E nos deixamos dominar muitas vezes por um complexo de inferioridade, não nos sentimos capazes nem merecedores, né, das coisas que aparecem em nossas vidas. Então, o convite do Cristo, através dessa luz, dessa cor, que é a cor violeta, é trabalhar essa consciência divina. Tá bom, meus irmãos? Então, convite para todos nós. Ela tem várias funções também, anti-inflamatório, desestressante, calmante, regula e beneficia os líquidos da coluna vertebral, trabalha também o sistema nervoso simpático, todos esses benefícios além dos que eu falei. Interessante que o violeta é uma mistura do vermelho com azul, né? E o azul é uma cor calmante, mas só a cor calmante não desperta essa consciência divina. Então é a mistura dos dois, o vermelho que é a vitalidade, é a força, é a coragem, misturado com essa serenidade, né? Porque essa consciência divina não pode nunca ser uma prepotência, uma arrogância, e sim uma fé inabalável da nossa origem, que é divina, tá? Então vamos para o nosso primeiro livro de estudo de hoje, que é o Bhagavad Gita. Né? Para quem não conhece, é um livro que não se sabe exatamente a data, né, em que ele foi escrito, produzido, ou ditado, não se sabe muito bem, mas aproximadamente 300 a.C. Já havia registro. Alguns estudiosos dizem que é até mais antigo, né? Na antiga Índia. Então, o livro mais importante da antiga Índia está lá nas coletâneas, nos Vedas. Essa parte é a mais estudada, não só na própria Índia, mas em todo o mundo, como uma referência de espiritualidade. Na nossa casa nós buscamos muito isso, a espiritualidade, a nossa espiritualização. Cada vez mais despertarmos para esse nosso lado que somos espíritos. Estamos temporariamente na carne, mas somos espíritos. E o Bhagavad Gita, ele vai trazer para todos nós essas reflexões. É a história, né, de uma luta entre em que, né, o Arjuna seria representando o ser humano e Krishna, o Deus, Cristo encarnado através desse avatar, né? Então, como seria esse capítulo que nós vamos estudar? É o capítulo 8, estamos finalizando o capítulo 8, que se chama Akshara Parabrahma Yoga, o caminho para a divindade suprema. Para quem não sabe, yoga significa união. Por que nós precisamos nos unir? Como eu falei anteriormente, nós vivemos numa sociedade de muita desconexão, né? Nós nos esquecemos da nossa origem divina. E às vezes a espiritualidade é levada só para o templo religioso. O convite, né, de um verdadeiro yogi, qual seria? É vivenciar essa espiritualidade no dia a dia, é se unificar com o divino que habita em cada um de nós. Isso que significa a palavra yoga, união, conexão, né, com o nosso lado sagrado. Akshara significa algo imperturbável, imperecível. Do sânscrito existe a palavra Kshara e Akshara, que são elementos da consciência divina na Terra. O Kshara seria tudo aquilo que é perecível, que passa.
E o Akshara seria o imperecível. Então esse capítulo vai falar sobre isso, o imperecível, o imperturbável. E aí, a gente fala de Bhagavad Gita, a gente está falando de Índia, mas não tem como deixar de lembrar o nosso Mestre Jesus, que falava também exatamente sobre esse sentimento, essas conquistas imperturbáveis da alma. Quando Jesus fala assim, o tesouro que as traças não podem corroer. Que tesouro é esse? Bem diferente da vida material. São os tesouros da alma. Então, Jesus, passando pela terra, ele falou a respeito desse tesouro imperturbável, imperecível, que nenhum ladrão pode te tirar e nenhuma traça pode destruir. Então, por isso que a gente tem que buscar desenvolver essas aptidões, esses sentimentos nobres da alma, tá? E no início desse capítulo, a gente, antes de ler os versículos em que nós paramos, que é a partir do 26, nós sempre começamos pelo preâmbulo, início do capítulo. Então, o início do capítulo diz: Deus está sempre presente em tudo, vivificando e iluminando todos os seres. Quem se deixa iluminar pelos raios da sabedoria, torna-se sábio. A sabedoria divina nele é uma força viva que o conduz ao conhecimento da imortalidade. Então é isso, gente. Quando nós reconhecemos a nossa essência divina, nós também começamos a reconhecer no outro, em todos os seres humanos, em todas as criaturas, em cada rocha, em cada vegetal, em cada animal, em todas as criaturas divinas, reconhecer essa essência humana. Aí nós vamos pensar duas vezes antes de ter ódio, antes de não perdoar, guardar ressentimento, que são emoções, que são humanas, mas que vão nos fazer sofrer. E o convite do Bhagavan, assim como o convite de Jesus anos depois, qual é? É buscar a felicidade. E a verdadeira felicidade só existe com essa alma imperturbável, né? Esses sentimentos que são imperecíveis. Então, Deus está sempre presente em tudo. Vamos começar a reconhecer essa presença de Deus em nós. Porque se nós não reconhecemos no próprio ser, em nós mesmos, como vamos reconhecer no outro? Não é à toa que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, se eu não me considero um ser divino que nasceu para brilhar, para dar certo, como eu vou considerar o outro, né? Então, muitas vezes, as pessoas que estão dispostas a derrubar o outro, fazer mal, um olhar de inveja, um olhar de desmerecimento, é porque não se ama, né? Quando a pessoa se ama, ela fica também bem com o próximo, mesmo que o outro erre, porque o outro está num outro tempo evolutivo, num outro estado evolutivo. E cabe a quem tem um pouquinho mais de conhecimento entender, porque o outro não vai entender, se ele não chegou, né, a esse estágio. Então, quanto mais conhecimento, não somos privilegiados, muito pelo contrário, nós somos mais responsáveis. Mais conhecimento, mais responsabilidade. A nossa atitude para com o próximo não pode ser a mesma de antes de acessarmos o conhecimento. Então, o conhecimento tem que trazer o altruísmo, a empatia, a amorosidade, a gentileza para as nossas ações. No início pode até ser difícil, né? Às vezes vem no coração uma vontade de revidar, uma raiva, mas é uma educação, é aos poucos. É aos poucos, a gente vai treinando, no início o sorriso vai sair meio forçado, né? Mas com o tempo aquilo vai se transformando numa realidade. A ciência está aí comprovando que o sorriso, ele cura dor. A ciência diz isso. Né? Tá com dor, tá passando mal? Começa a rir, vê um filme de comédia, vê se você não vai melhorar um pouquinho. Então, libera hormônios importantes. Então, se libera para a gente, imagina para o outro, né? Então, vamos sorrir para o nosso próximo, vamos distribuir alegria, vamos torcer pelo sucesso do outro. Isso é reconhecer o Deus no outro e na gente mesmo, tá? Então, vamos para os versículos 26, 27 e 28, retornando um pouquinho no 25, ele fala a respeito do desencarne no meio da fumaça dos erros, na noite da ignorância, e ele fala que esses seres que desencarnam dessa forma vão voltar à esfera da mortalidade, vão renascer
até que adquira um grau necessário de amor e do saber. Olha, gente, esse livro escrito antes de Cristo, ele já estava falando sobre isso. Qual é o segredo para romper, né, essa roda de Sansara, que a gente vai repetindo, reencarnando, acontecendo as mesmas coisas nas nossas vidas? É o amor, está aqui no livro, é o amor. E o saber, que é diferente do conhecimento. Você pode ter conhecimento, mas como se aplica esse conhecimento? O saber é um conhecimento bem aplicado, vivenciado. Então, são esses atributos que vão nos fazer nos libertarmos desse ciclo de reencarnações, né? A reencarnação, ela independe da sua religião. Ela está presente, gente. É só analisar qual é a explicação que a gente pode dar para a vida na Terra sem reencarnação. Por que tantos seres sofrem? Alguns já nascem no sofrimento. Por quê? A reencarnação é a grande chave para a gente entender, principalmente a justiça divina. Nada é por acaso, né? Tudo tem um porquê. Então, no versículo 26, temos o seguinte ensinamento. Estes dois caminhos, aí repetindo, que caminhos são esses? Aquelas pessoas que desencarnam na fumaça dos erros e na noite da ignorância. Esse livro é belíssimo, né? Olha a linguagem figurada, a fumaça dos erros e a noite da ignorância. Fumaça é passageiro, a noite é passageiro, é transitório. Aquele irmão, aquela pessoa da nossa família com quem a gente tem muita dificuldade de lidar, que está errando, aquilo é transitório, aquilo vai passar. Por isso que no livro ele chama de fumaça. É uma fumaça, sabe? Ele não está enxergando bem, ele não sabe o que está fazendo e as consequências dessas ações, né? Então, muito lindo a linguagem figurada usada no Bhagavad. A fumaça dos erros e a noite da ignorância. A ignorância é uma noite em nós, mas esse dia vai amanhecer. A claridade vai chegar. E essa nuvem que momentaneamente não nos permite ver na nossa plenitude, ela vai passar. O sol vai nascer. E que sol é esse? É o despertar da consciência divina. É o que Jesus falou: vós sois deuses. Deixai brilhar a vossa luz. Não esconda a sua luz. Então, aqui está dizendo que esses dois caminhos são denominados os caminhos eternos do mundo. Um é claro e o outro é escuro. Pelo primeiro, chega-se à esfera de onde não se volta mais. E o segundo vai até a certa altura e volta para trás. O que é voltar para trás? Reencarnar. Voltar na terra, voltar na carne, é o caminho que ele chama de um caminho ainda transitoriamente escuro. E a claridade seria o que Jesus chamou também, está lá em Mateus, o nosso evangelista, a porta estreita e a porta larga. É muito interessante ao ler o Bhagavad, como está presente o ensinamento de Jesus, né? É impressionante, foi escrito tanto antes, porque a verdade ela é única, ela não é da religião X nem Y, ela está no universo espalhada, e cabe a um bom estudioso, ao pesquisador, prestar atenção no que existe de bom em cada uma das filosofias. Então, essa mensagem, Jesus falou, é a porta estreita e a porta larga, né? E falou também dos tesouros, aqueles tesouros que a traça não corrói. Então, no versículo 27, continua o texto. O verdadeiro yogi, o homem que se dedica toda a divindade, sabe isso e não tem medo. Eu adorei essa passagem, não tem medo, porque o medo não é divino. E nós, muitas das vezes, nos deixamos, né, nos apoderarmos por esse medo de alguma coisa. Não é divino. Deus é fé, é confiança, certeza, como foi dito lá no início do Bhagavad, imperturbável. O medo é perturbação, não é divino. Né? Então, que bonito o livro nos trazer essa mensagem. Como devemos buscar em nós essa força, essa coragem. Aperfeiçoa-te, pois, em yoga, e esforça-te por atingir o saber perfeito. O que é aperfeiçoa-te, pois, em yoga? Busca se conectar com o divino. Há várias formas de yoga, né?
E às vezes os ensinos são bem deturpados por aí. Então, o yoga, na sua essência, é a conexão com o divino. Então, se tem alguma prática que você faz, que tem o nome de yoga, e não te promove isso, não é de acordo com o que a Escritura diz. Tá? Então, esforça-te por atingir esse saber perfeito. E o versículo 28, a gente encerrando esse lindo capítulo, já com saudade, né? Mas daqui a pouco a gente volta nele. Os frutos deste saber, ó Arjuna, que é o príncipe, né? Que está lá na luta, são superiores a tudo que se pode alcançar pelo estudo das escrituras sagradas, pelos ritos e sacrifícios, pelas austeridades e pela distribuição de esmolas. O yogi, que possui o saber perfeito, alcançou o alvo supremo. O alvo supremo é Deus, é essa divindade, né? Então, muitas das vezes nos prendemos nos rituais, nas práticas religiosas, como ele coloca aqui, ritos, sacrifícios, austeridade é algo com rigor, né? Disciplina, distribuição de esmolas, que é a caridade material. Então, nos prendemos e achamos que isso é o suficiente. E às vezes nós usamos até como desculpa para não crescer e não evoluir. Vai lá no orfanato, dá uma moedinha, ajuda um pouquinho, mas no dia a dia, como é que você está com a sua família, no seu trabalho? Você está sendo um instrumento da luz, um instrumento divino? Né? Então, é o convite aqui. O yogi, como ele diz aqui, ó, os frutos desse saber são superiores a tudo que se pode alcançar por essas escrituras. Certa vez, um professor meu de yoga, ele falava o seguinte: o ser humano é assim, ele tem um banquete repleto dos melhores alimentos, mas ele fica no chão catando os restos. A gente é mais ou menos assim, fica cego catando os restos em vez de olhar o maravilhoso. Deus é esse maravilhoso, Deus é esse banquete. O que ele tem para nos oferecer é a felicidade suprema. E nós ainda estamos nos apegando nos pequenos, né, paixões, coisas muito pequenas que caem da mesa, sabe? E a mesa está lá nos esperando, aberta para todos nós. Precisamos abrir nossos corações. Precisamos buscar esse sentimento de devoção. Precisamos tomar mais conta, assim, da nossa conduta e deixar o outro fazer o que ele quiser. Deixa o outro, a gente se apega muito ao outro, julga muito o outro e perde tempo de evolução. Então, vamos olhar mais para a gente. Vamos buscar esse crescimento. Meus irmãos, vamos agora estudar uma apostila que que costuma ser nosso material aqui de pesquisa e estudo, que é Mediunidade e Médiuns, da Narcy Castro de Souza. Ela aqui, ela faz várias orientações muito importantes, orientações que são assim numa linguagem simples, acessível e que nos ajuda muito no nosso processo mediúnico. Todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Alguns numa proporção mais ampla, outros menos, outros de uma forma, algumas pessoas de outra forma, porque existem vários tipos de mediunidade. Mas a mediunidade nada mais é do que esse contato, né, com o mundo espiritual. Então, estamos no item 14, que fala a respeito de um tipo de mediunidade que é a incorporação, tá bom? E na última reunião, nós estávamos na questão 3, que pergunta sobre a mediunidade praticada nas sessões de desobsessão nos centros espíritas. É uma mediunidade natural ou de prova, né? E a resposta é o que se designa por mediunidade de prova. Então, na verdade, é um compromisso assumido. Vamos ver na pergunta 4 como isso é explicado. Pergunta 4. O que possibilita essa mediunidade e o que representa essa mediunidade para o médium? Como já havíamos informado, esta mediunidade é o resultado da interferência de um espírito protetor no chakra umbilical em favor de seu protegido.
né? Então, o seu guia espiritual, o seu amigo que te ajuda no processo reencarnatório, ele vai estar do teu lado. Você não está sozinho. E ele vai trabalhar no teu chakra umbilical, que é por aqui que os espíritos de uma vibração mais baixa conseguem nos acessar, tá? E para eles nos acessarem através desse chakra umbilical, vai ser necessário o quê? Um trabalho dos mentores, dos guias, para possibilitar esse acesso. Esta interferência possibilita a captação de fluidos mais pesados por este chakra, favorecendo assim as ligações fluídicas com entidades habitantes do astral inferior, com a finalidade de ajudá-las. Qual é o objetivo de uma reunião de desobsessão? Prestar ajuda, prestar socorro, distribuir amor. Esse é o objetivo. Então, é importante estarmos atentos para perceber se é dessa forma que está transcorrendo. Nunca perder de vista o objetivo central. O que possibilita essa mediunidade é a transformação espiritual do homem que em existência anterior tenha gerado, com suas ações contrárias às leis do respeito e do amor a seu semelhante, a necessidade de resgate kármico doloroso. Então, nem sempre é agradável, né? Principalmente no início, né, desse trabalho, pode ser desconfortável, mas é uma oportunidade única, porque se há essa possibilidade de intercâmbio, significa que houve ações contrárias à lei do amor no passado, em outras reencarnações. Então, o que é melhor, né? Responder esse tipo de ação contrária através da dor, do sofrimento, ou através da prática da mediunidade. Não que a prática da mediunidade vai te liberar de todos os problemas da vida, mas ela pode te ajudar bastante, né? Ela pode mudar até mesmo alguns rumos, algumas questões que poderiam chegar à sua vida, e dependendo do seu trabalho, você pode ser necessário naquele trabalho, né? Você pode ser ajudado pelos seus amigos espirituais a encontrar soluções. Quando você trabalha numa mesa mediúnica com incorporação, você está conquistando amigos para a eternidade. Não só o seu guia, mas aqueles que são ajudados através de você. Eles nunca vão te esquecer, né? Afinal, geralmente são momentos muito emocionantes que vivenciamos nas mesas de desobsessão. Momentos emocionantes, momentos de profundo amor, né? Quando a gente percebe um espírito se convencendo, né? Se permitindo se deixar afetar, se tocar por esse sentimento e ser acolhido, ser ajudado. Isso é muito bonito, e participar disso é trabalhar na seara do Cristo. É trabalhar na seara do Cristo, é fazer o que o Mestre ensinou, que é amar o nosso próximo. Aí continua: ao modificar sua mente pela compreensão de seus erros e arrependimento sincero destes, habilita-se a resgatá-los através do trabalho mediúnico que se lhe é oferecido em uma próxima encarnação. Então, às vezes é uma escolha. Às vezes havia um karma muito pesado, tá? E quando se opta, se ajusta, se faz esse acordo, se programa antes do nascimento para trabalhar com esse tipo de mediunidade, você pode estar afastando esse karma muito pesado através do trabalho, né? Então, o amor, né, não pode cobrir todos os pecados. É o amor que é a chave para a nossa transformação. E é uma escolha bem inteligente trabalhar dessa forma, transbordando amor, ajudando o outro através do amor. O espírito que se posiciona como seu guia e que o avaliza para esta missão redentora fica encarregado de protegê-lo de ataques indevidos por entidades que habitam o astral inferior, tá? Permanecendo a seu lado e dando-lhe toda a assistência necessária, desde que ele, o médium, também faça a sua parte, não negligenciando seus compromissos mediúnicos e procurando disciplinar-se, tendo conduta digna e vigiando constantemente suas atitudes dentro da vida.
né? Se na vida devemos estar sempre orando e vigiando, o que dirá quem está com essa responsabilidade do trabalho mediúnico, né? Que está lá com o chakra umbilical bem aberto, né? Bem propício para a comunicação. Mas segundo o que nos esclarece aqui, por esse trabalho bem intuitivo da Narci, é que o nosso mentor, o nosso guia, permanece ao nosso lado, dando toda a assistência necessária. Então, nenhuma injustiça vai acontecer conosco se nós colaborarmos, se nós agirmos dentro do bem e dentro da justiça. Essa é a informação importante. Não estamos sozinhos nesse momento, estamos acompanhados. O trabalho não é nosso, nós somos só instrumentos. Há toda uma egrégora poderosa controlando esse trabalho. Não precisamos temer, temos que nos entregar de coração. E segundo, né, o que Narci coloca aqui, é que estaremos completamente protegidos caso estejamos na sintonia do amor, da paz e da prática do bem. É interessante o trabalho mediúnico também, porque ele nos traz também uma certa disciplina, né? Então, certas atitudes que nós praticaríamos, sendo médios, nós pensamos 2 vezes, né? Então, é interessante para o próprio aprimoramento nosso espiritual, porque a gente sabe da nossa responsabilidade e sabe também das consequências. Então, é interessante para a nossa evolução fora da casa, porque você vai pensar 2 vezes a cada ação. Ao entrar em determinado ambiente, você vai se preocupar, você vai perceber, você vai estar mais ligado mesmo, cada vez mais com os seus guias, dependendo das suas ações. Então, é a mensagem de hoje, deste livro. Vocês perceberam que nós estudamos muitos livros aqui, né? Então, são muitos estudos. E todos estão conectados, isso que é interessante, né? Existe uma conexão entre esses livros, existe uma coerência interna que dirigido por eles, né? A gente só faz o trabalho aqui e toca para frente, mas quem dirige é a espiritualidade, sem sombra de dúvida. Vamos então para a nossa última leitura de hoje, que é o livro Projetando Luz, um guia do aprendizado espiritual, também da nossa presidente, Narci Castro de Souza. Estamos no capítulo sobre mediunidade, na minha edição, é o capítulo 9, página 147. Então, se fala a respeito de mediunidade, o que é a mediunidade, que é essa possibilidade de uma pessoa encarnada comunicar-se com um espírito desencarnado. É essa possibilidade, tá? De intercâmbio. Mas, além disso, tem um aspecto interessante que não são todos os livros de mediunidade que falam, mas a Narci traz e esclarece, que é o animismo. Né? O que é o animismo? A personalidade serve de veículo para expressar o conhecimento da individualidade. Né? É como se fosse a nossa centelha divina, o nosso verdadeiro ser aparecendo de alguma forma. Ele não aparece no dia a dia, muitas das vezes não aparece, estamos distraídos, vivendo o mundo pelo ego, pela personalidade. Então, o animismo seria isso, é quando conseguimos o contato com essa centelha divina, esse ser que está em nós, que somos nós, que são representantes da divindade. Como se dá a mediunidade, né? A entidade desencarnada se liga através de um fio formado de matéria de seu corpo perispiritual, que projeta de um dos centros de força de si própria. Então, os chakras, que são os centros de força, eles são muito importantes no processo mediúnico. É através deles que há essa conexão, essa ligação, que é um fio de matéria perispiritual, né? Uma matéria bem rarefeita, mas que é considerado também uma matéria nem sempre visível aos olhos humanos, daqueles que não têm esse tipo de mediunidade, mas tem um fio conectando a entidade desencarnada ao médium. Bem, claro que se o espírito for de uma categoria mais elevada, ele saberá o que tem de fazer e o resultado será mais perfeito.
tá? Então, quanto mais elevado o espírito, mais ele consegue possibilitar esse intercâmbio sem ruídos, né? Com mais clareza, com mais eficácia. Depois, mais adiante, se fala a respeito novamente dos chakras e se diz também que as ligações telepáticas ou intuitivas seriam feitas por outros meios que não os chakras. Como acontece isso? De uma certa forma, sim, pois não existe nestes casos projeções de fios fluídicos, e sim de vibrações de ondas mentais. Mas ainda é por meio dos chakras que isso é feito. Então, na mediunidade de telepatia, que é a transmissão de pensamento, de ideias, de intuições, também chamado intuitiva. Como se dá essa mediunidade? Por ondas mentais. Então, o nosso guia, o nosso mentor, ou um espírito de uma evolução, né, acima da nossa, fala através de nós, nesse trabalho telepático, nesse trabalho de intuição. É essa mediunidade muitas vezes presente nas palestras, um momento de fala, né? Muitas das vezes a pessoa acha que é ela, aquela ideia é dela, mas não é. Existe outra fonte que está ali trazendo aquelas ideias. Nos casos da mediunidade intuitiva telepática, o órgão responsável é a glândula pineal, que é correspondente física do chakra coronário, né? Nossa coroa, o chakra coronário. Ou então a hipófise, que do centro frontal. Então, essas duas glândulas, hipófise e pineal, funcionam como válvulas que permitem a transmissão e a recepção das ondas mentais. O que a Narcy está trazendo aqui? Que, de qualquer forma, são os chakras. São eles os nossos canais de comunicação, são esses centros de força que vão funcionar como a comunicação, o instrumento de comunicação com esses seres, tá? Através dessas glândulas. Essas glândulas, a pineal e a hipófise, elas estão relacionadas aos chakras. O chakra é uma estrutura que perpassa os vários corpos, né? Ele tem uma parte dele em vários corpos. Então, na parte mental, astral e física, qual é a parte física dos chakras? São as glândulas. Então, cada chakra tem uma glândula, que é a parte física dele, e que regula todo o nosso organismo, né? É só você ter um problema na tireoide, fica toda bagunçada, né? Porque regula tudo. E outras glândulas que nós temos. Ela fala também da mediunidade anímica, aquelas inerentes ao desenvolvimento de faculdades que independem de ligações exteriores para se manifestar. Tá? Então, há esse tipo de mediunidade, alguns chamam de animismo. Ela fala mediunidade anímica, que não existe uma comunicação com outro ser. É a comunicação sua consigo. Quais são elas? Clarividência e vidência. Quando é possível ver, né? Aqui no plano material você consegue ver situações que não são materiais, que são de outros planos, outras esferas. Tá? Chamado de clarividência e vidência. Lembrando que na maioria das vezes essa vidência é com olhos fechados mesmo. Por quê? Porque ela não depende dos olhos carnais. Pode ser de olhos abertos ou olhos fechados, mas ela independe dos olhos carnais. Não funciona através desses olhos, essas visões. Né? Então, muita gente, às vezes, tem essas visões e está com os olhos fechados, né? E não acha que não é verdadeiro por conta disso. E é verdadeiro. É uma visão que pode estar acontecendo naquele momento. Clareaudiência e audição. Então, há pessoas que escutam ruídos, escutam conselhos, escutam uma voz sonora mesmo, falando, orientando. Então, também existe. Desdobramento, que é quando você se desliga, entre aspas, né? Não é um desligamento total, porque o desligamento só com desencarne. Quando você, através de um cordão fluídico, né?
o seu corpo astral se projeta para fora do seu corpo físico, mas tem uma conexão, não fica desconectado. Então, isso seria o que chamamos de desdobramento. Muitos dos livros da Narcy, eles foram feitos a partir dessa mediunidade que ela tinha, né, de se desdobrar, de ir em outras dimensões e ter contato, né, com outros seres que nós não conseguimos ver, não conseguimos falar, e ela tinha essa facilidade, né, do desdobramento. Chico Xavier também, há episódios que ele narra desdobramentos. Ivone Pereira também, que foi uma grande médium espírita, também tinha facilidade. O livro Memórias de um Suicida, ele foi todo escrito dessa forma, tá? Ele foi todo escrito dessa forma. Ela saía realmente do corpo físico e recebia orientação fora do corpo físico dos seus mentores que mostravam para ela, né, situações do passado, de outras vidas, de outras reencarnações. É um livro maravilhoso, recomendo todos lerem, Memórias de um Suicida. Tá? Maravilhoso. O início, algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade, porque é aquela parte do sofrimento e tal, mas depois que ele sai dali e vai conhecendo outras esferas, outras escolas na espiritualidade, é tão lindo. É um livro tão universalista, tão ecumênico, são escolas de vários estilos, com vários mestres indianos. Na espiritualidade não existe essa separação que a gente faz aqui, né? A gente separa, a gente rotula, a gente tem preconceito com o diferente. E na espiritualidade, muitas das vezes, você é convidado a assistir a aula do diferente e aprender com o diferente. Esse livro relata isso, Memórias do Suicida, da Ivone Pereira. Então, ela escreveu, não foi através da psicografia, não. Ela escreveu dessa forma. Ela vivenciou cada situação, saiu do corpo, vivenciou e depois anotava. Tá? Foi um livro que demorou muitos anos para ser publicado, passou por várias revisões, né? Então, isso que é o desdobramento, né? Tem várias obras hoje que são escritas a partir do desdobramento. E consciência em estado de vigília das atividades astrais quando o corpo dorme. Então, quando o corpo está dormindo, nós saímos em desdobramento. Só seu corpo está dormindo, né? Porque o seu corpo astral está vivenciando. Por isso que é interessante, antes de dormir, fazer o quê, gente? Oração, meditar, é um bom momento também para meditar. Prestar atenção ao que você está vendo antes de dormir, porque está sendo uma conexão que você está fazendo. Né? Então, pessoas que têm muito pesadelos, justamente não está em boas companhias durante o sono. Então, precisa pedir ajuda do mentor, do guia espiritual, para proteger o seu desdobramento. Principalmente os médiuns, que estão mais frágeis ainda. Então, são realmente perturbados se não tiver essa disciplina de cuidar da hora do sono, que é uma mediunidade também, mediunidade onírica. Quantas pessoas relatam ao acordar que receberam informações, intuições, às vezes até premonições. Tá? Então, o sonho é muito estudado, né? Por várias correntes do pensamento, a psicologia, a psicanálise, porque é a voz do inconsciente também, né? Tem vários estudos sobre isso. Bem, seguindo, também ditas mediunidades naturais, porque todos possuem, nesse sentido, que nós podemos falar que todos somos médiuns. Essas mediunidades são naturais, de desdobrar durante o sono, por exemplo, em estado latente e só se manifestam através do desenvolvimento pessoal. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade, né, no desdobramento, de sair do corpo físico. Na nossa casa, nós trabalhamos muito isso, né? O processo de meditação, de relaxamento, é um processo que vai nos aprimorar a conseguir perceber mais, a conseguir não estar tão presa ao corpo físico. Porque as realidades, elas se interpenetram. Então, estamos fisicamente aqui, mas também tem uma realidade espiritual aqui o tempo todo. Né? E muitas das vezes tentando se comunicar. Quantas vezes os nossos guias, os nossos amigos espirituais tentam nos dar conselhos e nós não ouvimos? Porque não estamos aprimorando essa capacidade de não estarmos tão presos à carne e mais sensitivos ao que é do espírito. Tá? Premonição pode acontecer também, da pessoa
ter uma visão do que vai acontecer no futuro, e intuição, tá? Que é bem comum a intuição, porque, como foi dito, nós somos deuses, né? Então, essas capacidades, elas estão latentes em nós. O que nós precisamos é desenvolvê-las. Precisamos desenvolvê-las. Depois ela continua. Mesmo esses tipos de manifestações paranormais, elas se processam através dos chakras. Então, mais uma vez, a Narcy insiste aqui da importância dos chakras. A importância de se estudar isso. A importância de se estar atento a esses centros de força. O ativamento ou o maior desenvolvimento deles é o que permite essas faculdades. Como deve ser esse ativamento e desenvolvimento deles? Ele deve ser natural, de acordo com a nossa evolução espiritual. Não adianta querer dar um salto sem estar pronto para carregar aquela mala, aquela bagagem. Ela faz essa observação aqui. Sempre advertimos e desaconselhamos práticas que venham desenvolver os chakras de uma forma prematura, sem o ser estar pronto para aquele desenvolvimento. Que há pessoas que buscam, não com objetivos nobres, né? Não com objetivos da prática da caridade, do amor, da assistência ao próximo. Aqui na nossa casa, por exemplo, esses seriam os objetivos, desenvolver o chakra. Tem pessoas que buscam por vaidade, né? Por prepotência, por querer ter poder. Então, são sentimentos perigosos que nós devemos afastar das nossas vidas. Ela fala que os riscos e danos podem ser maiores que os benefícios. A pessoa pode até desenvolver profundamente, mas de acordo com esse uso, ela pode atrair para si um karma bem pesado, né? E ela diz que a orientação que os nossos mentores nos transmitem é que primeiramente nos evangelizemos. Depois, como consequência, colheremos em época oportuna os benefícios de uma maior percepção. Então, a mensagem, interessante que ela fecha a mensagem trazendo o Evangelho, né? E nós abrimos o estudo da noite de hoje falando de Jesus. O Evangelho é a palavra de Jesus, é o que ele deixou na terra. E esse Evangelho, meus irmãos, o que Jesus deixou, independe da religião, independe da doutrina seguida, porque são ensinamentos universais, de amor, de perdão, de companheirismo, de auxílio ao próximo e vencer, através disso, as nossas dificuldades. É o convite que o Cristo faz para todos nós o tempo todo, através dos seus evangelhos, que são os relatos dos seus ensinamentos e da sua vida. O tempo todo ele está nos convidando para aprender a amar. Precisamos aprender a amar. Precisamos usar o nosso tempo de forma cuidadosa. O tempo é um presente divino e temos sempre que estar nos perguntando como eu estou usando cada minuto, como eu estou usando a minha palavra. Não parece, mas isso é o mais importante, né? O desenvolvimento do chakra, como ela disse aqui, é uma consequência. O mais importante é estarmos vigilantes em relação ao nosso verbo, em relação à nossa conduta. Nós vamos escorregar? Vamos cair sem dúvida, mas vamos nos levantar. Não vamos ficar caídos, não. Vamos seguir em frente, porque esse foi o convite do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estão cansados. O meu jugo é leve, né? É o que ele fala para todos nós. Então, Jesus não foi um acusador. Ele foi um mestre amoroso. E o amor, ele não desiste. Ele persiste. Amor é persistência, né? Então, é isso. Nós vamos errar porque ainda estamos numa fase evolutiva, né? Não tão evoluída. Estamos numa fase ainda, né? De aprendizes, vou usar essa palavra para não ser negativa, né? Somos aprendizes, somos crianças espirituais. Então, é normal da criança cair, porque ainda não aprendeu, mas ela vai aprender. Ela vai ficar firme um momento,
um momento a perna não vai tremer mais e ela vai parar de encaminhar e vai levantar. Então, Cristo nos espera caminhando de verdade. E esse é o nosso futuro. Não tem como fugir disso. Você pode até atrasar isso, mas fugir não. O nosso futuro é a felicidade, é a evolução, é o crescimento. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje da nossa Fraternidade Francisco de Assis. Eu faço um convite para que todos colaborem com essa proposta do bem, curtam o nosso canal, compartilhem, nos sigam, acompanhem os vídeos que serão lançados. É uma forma de impulsionar, é uma forma de fazer crescer, é uma forma de fazer essa mensagem da paz, da harmonia, do Cristo entrar em mais lares. Esse é o convite de hoje para todos vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muita gratidão. Fiquem com Deus, meus irmãos.